Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre a doutrina da salvação e vamos partir de um texto do Antigo Testamento. Por isso, gostaria de convidá-los a abrir em Ezequiel, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 16. Ezequiel 37, do 1 ao 16. Este é um texto conhecido, é a visão do vale de ossos secos, e que será o texto de onde nós vamos partir hoje. Ezequiel 37. Na verdade, nós vamos ler até o versículo 14. Versículo 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de modo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, o santo livro, a revelação do Senhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, que possamos compreender o assunto que vamos estudar, que possamos ensinar também sobre isso, que muitas coisas para nós fiquem mais claras. Permita-nos aprender com profundidade a tua doutrina, a doutrina da salvação, especificamente sobre a vocação, que nós vamos tratar nesta noite. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, nós vamos trabalhar nessa noite
com o tema da vocação. As confissões reformadas, as históricas confissões reformadas, tratam sempre da vocação eficaz. Podemos observar isso nos documentos de Westminster, nos símbolos de fé de Westminster. Podemos observar isso na Confissão Belga, na Declaração de Savoy de Fé e Ordem, que é historicamente a primeira confissão de fé congregacional. Podemos observar isso na Confissão Fé Batista, a segunda Confissão de Fé de Londres, 1689. A doutrina da vocação é extremamente importante e ela segue uma ordem lógica dentro do que chamamos na teologia de Ordus Salutis, ou ordem da salvação. Na Ordus Salutis nós temos a eleição, nós temos a vocação, nós temos posteriormente regeneração, nós temos justificação, nós temos santificação, nós temos glorificação, perseverança dos santos. Quando nós falamos de vocação no nosso meio hoje, no meio das nossas igrejas, nós já imaginamos esta palavra relacionada a algum dom ministerial. E acabamos confundindo vocação, em termos bíblicos, com algum dom ministerial. Vocação nas Escrituras só se refere a uma coisa, e essa que nós vamos tratar aqui. Com isso, eu não estou negando que Deus chama homens e mulheres para o ministério, dando dons a eles. Mas a palavra chamado, que é o significado de vocação, vocação vem da palavra latina vocatio, significa chamar, ou chamamento. Então, esse termo só é usado nas Escrituras com relação à salvação. Vocação nas Escrituras tem relação com o chamado para a salvação. Mas quando nós estudamos sobre isso, é preciso discernirmos, entendermos que existe uma vocação geral e existe uma vocação eficaz. A vocação eficaz é uma consequência da vocação geral, ou seja, o chamado eficaz é uma consequência do chamado geral. Nós vamos entender o que é isso. Quando nós entendermos esse assunto sobre vocação geral, nós entenderemos em termos bíblicos e teológicos a importância do trabalho de evangelização e missões. Há muitos calvinistas que negligenciam isso, especialmente os hipercalvinistas. Quando William Carey, pai das missões modernas, um missionário batista, calvinista, disse em sua igreja que desejava pregar na Índia, ele foi ridicularizado pelos pastores batistas da época hipercalvinistas. Eles diziam que os eleitos virão. Se Deus quer salvar alguém, Deus trará os eleitos. E William Carey entendia diferente, né? Ele entendia que Deus realmente traz os eleitos, mas por meio do chamado, por meio da vocação geral e da vocação eficaz. Quando nós lemos esse texto do capítulo 37 de Ezequiel, nós observamos isso claramente. O que é, basicamente, a vocação geral? É o chamado de Deus para arrependimento para todos os homens. Deus convoca todos os homens indistintamente ao arrependimento. Essa é a vocação geral. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o anúncio geral. Deus chama todos os homens ao arrependimento. Aí você pergunta, e a predestinação? A predestinação está relacionada à vocação eficaz. Embora Deus chame todos os homens ao arrependimento, apenas os eleitos atenderão à convocação. Atenderão ao chamado de Deus. Esse capítulo de Ezequiel nos mostra isso. Observe, volte seus olhos para o texto. O texto trata de Israel. Esse texto especificamente trata de Israel, do Israel nacional, do Israel que foi alvo da restauração
espiritual de Deus, Deus usando o profeta Ezequiel como mensageiro para este povo. Há implicações aqui, possivelmente também escatológicas, em relação à ressurreição dos israelitas que morreram crendo na promessa. Qual é a promessa? Cristo. Esta é a forma que israelitas eram salvos no Antigo Testamento, crendo na promessa de Gênesis 3:15, crendo na promessa da vinda redentora de um Messias. Então, assim como nós olhamos para trás e somos salvos crendo nesse Cristo, os israelitas criam olhando para frente e eram salvos do mesmo jeito. Olhavam para o Cristo que ainda não tinha vindo em carne. Nós olhamos para o que já veio. Então, a salvação sempre foi por um meio só, por meio de Jesus. Não existia salvação por outro meio. Esta crença de que era possível que Deus salvasse por outros meios está muito relacionada a pensar que Deus administrou a forma de salvar de formas distintas na história. E nunca foi assim. Deus sempre salvou por um caminho. O caminho é Cristo, sempre foi Cristo. No Antigo Testamento, isso estava presente de modo velado. No Novo Testamento, de forma clara, através de Jesus. Mas aqui, nós observamos que Deus manda Ezequiel profetizar. Veja o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, dos ossos, espalhados no vale. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Essa era a condição do povo de Israel. Essa era uma metáfora da condição espiritual do povo de Israel. O povo estava morto, estava seco. Não havia vida espiritual no povo. O texto não é literal, é figurado. No versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza aos ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, isso aqui é um chamado de Deus para que os ossos viessem à vida. Todos os ossos. Isso aqui é um chamado de Deus. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então depois Deus disse, profetize para que eles recebam o Espírito. Então o Espírito é dado, e só há vida neste exército morto, que antes era um vale de ossos, quando o Espírito entra. Aqui está a melhor ilustração do que é a vocação geral e a vocação eficaz. O chamado de Deus para todos que estavam mortos em Israel, mas só havia verdadeira vida neles quando o Espírito entrava. Então, em termos teológicos, precisamos fazer uma distinção, possivelmente alguns de vocês nunca ouviram. A vocação eficaz tem a mesma natureza da vocação geral, mas são distintas. A regeneração não é, tecnicamente, nas Escrituras, a mesma coisa que o novo nascimento. Há distinção. Por isso a palavra regenerar, gerar de novo. A regeneração tem a ver com a implantação de vida no íntimo, no interior do pecador. O novo nascimento tem a ver com a externalização dessa vida. A figura é a mesma de uma mulher grávida. A figura é a mesma. A geração de vida já faz com que haja vida no feto. Mas quando nasce, essa vida se externa. Então, há uma diferença técnica, podemos observar isso bem trabalhado em dois grandes teólogos, um holandês e um brasileiro, Luiz Berkoff e Heber Carlos Campos. Então, eles trabalham isso com muita propriedade. Então, há uma distinção muito sutil que não podemos separar, porque isso acontece simultaneamente, mas quando nós falamos da ordem da salvação, irmãos, regeneração, justificação, vocação eficaz, santificação,
nós organizamos isso por uma forma didática, mas não tem como nós darmos o tempo que isso acontece. Então, por exemplo, um adulto sempre será regenerado após ser chamado. Então, a vocação eficaz sempre estará ligada à regeneração, na conversão de um adulto, mas nem sempre na conversão de um bebê que morre. Um bebê que morreu no ventre da mãe não foi chamado por meio da pregação, porque o chamado acontece por meio da pregação. Mas o Senhor, se ele era eleito, implementou em sua alma, seu pequeno coração, a natureza regenerada. Então, não necessariamente sempre se dá através do chamado por meio da pregação, no caso da morte dos infantes. E as nossas confissões de fé trabalham muito bem esta questão. Há divergências nas nossas confissões de fé, porque uns acreditam que algumas crianças que morrem na infância são eleitas, filhos de crentes. Outros acreditam que todas as crianças que são filhos de crentes que morrem na infância são eleitas. Esta é uma questão muito tensa, né? E muito difícil. E nós não conseguimos chegar a uma conclusão final sobre ela. Eu acho que o único texto que devemos nos apegar é o que Jesus disse: não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus estava falando isso para crianças em Israel, crianças que estavam no contexto da aliança, do pacto. Jesus não estava dizendo aquilo para todas as crianças do mundo, ele estava dizendo para crianças que estavam no contexto do pacto: não impeçam elas de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E reino dos céus nós sabemos o que é, né? E nós só podemos ir até aqui, nesse ponto. Então, como nós vamos consolar uma pessoa que perdeu, uma mulher, uma irmã que perdeu um bebê? Com base nisso, nessa fala de Jesus. Você não vai consolar uma mulher crente que perdeu um bebê, dizendo a ela: olha, se ele foi eleito, você não vai fazer um negócio desse. A mulher já está sofrendo. Você vai ainda colocar a dúvida na cabeça dela se o filho dela foi para o céu ou para o inferno. Então você vai lidar com o que está claro nas Escrituras. Jesus disse que das crianças que estão no pacto é o reino dos céus. Por causa desta diferença da vocação eficaz aplicada ao adulto, e a regeneração aplicada ao adulto, e a regeneração aplicada à criança que morre num contexto de uma família cristã ou de um dos cônjuges que são cristãos. Então, como é que nós podemos começar a definir a chamado geral, ou a vocação geral? Primeiro que ela deve ser o anúncio da palavra a todos os homens, a todos os pecadores. A igreja deve estar envolvida nisso. Não temos como discernir os que serão eleitos, os que são eleitos e os que não são. Então, o anúncio é para todas as pessoas. Nós vamos observar alguns textos que vão tratar sobre isso. A vocação geral tem a mesma natureza da vocação interna, sendo que o chamado de Deus, através da vocação geral, está sendo realizado na pregação. Na vocação eficaz, que é o chamado interno, é o Espírito que ministra ao coração do pecador. É o Espírito que fala ao pecador, e o pecador não resiste, e crê, e vem, e atende o chamado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Capítulo 8, versículo 30 de Romanos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, este chamado aqui, do versículo 30, é o chamado eficaz, a vocação eficaz para os eleitos. Eles ouvirão o chamado de Deus pela proclamação da palavra,
ou pela leitura da palavra, porque a Bíblia é um meio de graça, a leitura dela é um meio de graça, e eles atenderão. Então, isso está numa cadeia de operações divinas. Deus predestinou, em dado momento, Deus chama. Então, depois do chamamento de Deus, o texto nos diz que Deus justifica. Essa é a ordem que Deus vai dando no texto, essa é a ordem que Paulo vai pensando aqui. Sendo que esses pecadores que creram, eles ouviram a pregação juntamente com vários outros que não creram. Então, todos os homens são alvo da vocação geral, mas apenas alguns da vocação eficaz. É a esses que o Espírito Santo chama. Então, devemos também aprender um outro ponto. Deus é o autor da vocação. Vamos abrir em alguns textos, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Está em Romanos, você vai para frente aí um pouquinho. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. A ideia aqui é justamente essa, né? De vocacionados. Chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o tipo de chamado que o Novo Testamento nos fala. Você não vai observar o Novo Testamento dizendo que Deus chamou, usando esse termo, Deus chamou alguém para ser professor de escola dominical. Você não vai ver. Até porque não tinha escola dominical. Você não vai ver o texto dizendo que Deus chamou alguém, usando esse termo aqui, esta palavra, inclusive para ser missionário. Este termo é usado apenas para a salvação. Repito, eu não quero dizer que Deus não chama pessoas ao ministério, mas o Novo Testamento aplica a palavra chamar, que é em latim vocatio, apenas à salvação, ou aqueles que vão ouvir, de modo geral, a proclamação do Evangelho. Veja outro texto, 1 Tessalonicenses 2, 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Diz o texto: exortamos, consolamos e admoestamos. A palavra admoestar, 1 Tessalonicenses 2,12. A palavra admoestar é uma palavra técnica na literatura paulina para aconselhamento. Todas as vezes que nós observamos, estão nesse texto, não? 1 Tessalonicenses 2,12. Foram chamados? Foram chamados a... Ainda bem que Jesus ainda vai lá e traz as ovelhas perdidas para o seu aprisco. Exortamos, a ideia de exortar aqui é encorajamento, né? Esse é o papel do ministro. Consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino de glória. Então, isso aqui é o chamado eficaz. O chama para viver para ele, e esses que atendem são os eleitos. Vamos ler mais dois textos que estão nos evangelhos, 4 textos que estão nos evangelhos. Veja Mateus 11, 28. Este texto é interessante porque ele é um chamado geral. Esse texto trata, possivelmente, da vocação geral, embora nem todos que ouviram atenderam, como muitos que vão ouvi-lo e vão lê-lo, não vão atender. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos estes que ouviram foram? Todos os que ouvem esse texto hoje vão?
Não. Então aqui nós temos um chamado geral de Cristo, mas nem todos atendem. Somente os vocacionados para a salvação vão atender. Um outro texto está em Lucas 5,32. Lucas 5,32. Não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Nós sabemos que quando Jesus diz isso, ele está, de alguma forma, fazendo uma crítica aos religiosos, né? Daquela época, os judeus. Se consideravam justos demais. Então Jesus diz: eu não vim chamar quem já se acha reto. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aí a pergunta: todos os que ouviram Jesus pregar foram, creram? Judas é um exemplo. Judas é um exemplo, né? Judas Iscariotes. E ouviu, mas não tinha recebido um chamado eficaz. Daí nós conseguimos também visualizar com mais clareza um ponto. Os arminianos dizem: mas Judas não ouviu a pregação de Jesus e creu e foi? Então ele traiu? Então isso quer dizer que a possibilidade de alguém crer, seguir Jesus, pregar o evangelho e depois perder a salvação. A Bíblia nos diz que Judas era filho da perdição. Essa era uma linguagem hebraica, um hebraísmo. Filho de alguma coisa tem ligação por natureza com aquela coisa, no pensamento hebraico. Então, quando o texto diz filho da desobediência, alguém desobediente. Filho das trevas, alguém aprisionado nas trevas. Está naquela pessoa as trevas. Filho de Deus, Deus. Por isso que os fariseus se escandalizavam quando Jesus dizia que era filho de Deus. Porque ao afirmar que era filho de Deus, ele estava dizendo: eu sou Deus. Porque para o pensamento do hebreu, filho de alguma coisa tem ligação com aquela coisa. Né? Simão Bar Jonas. Veja o termo. Simão Bar Jonas. Bar, filho. Filho de Jonas. Então, este Simão tinha ligação com Jonas. Né? Era filho dele. Da mesma forma, Bartimeu, filho de Timeu. Né? Alguns acreditam que era o nome dele mesmo. Outros acreditam que foi uma designação para chamá-lo. Né? Mas o ponto aqui para nós é filho de Timeu. Então, ele tem uma ligação com seu pai. Da mesma forma vai se dar com relação a Judas, filho da perdição, então perdido. Agora a pergunta: Judas recebeu um chamado de Cristo? Sim. Judas ouviu o chamado geral de Cristo? Sim. Mas Judas ouviu o chamado eficaz e interior de Cristo? Não. Porque aí é uma operação do Espírito no coração. Mas ele estava no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. Ele até professou crença no que Jesus dizia. Mas ele não recebeu o chamado eficaz. Senão, ele não tinha sido o que foi. Vamos ler outro texto. Hum? Uhum. Exato. Então, essa é uma outra questão para aqueles que não creem na determinação divina. Ok, você não crê na predestinação. Aí você pergunta: e Judas? Foi predeterminado que ele seria o traidor?
Tem como responder contrariamente a isso? Foi, ok. Então, por que pode Judas ser, de forma eterna, predeterminado para ser o traidor, e Deus não pode predeterminar crentes para a salvação? Aí vai ficar o gosto do freguês, né? Dizer que não pode para salvar e pode para Judas, vai ficar o gosto do freguês. E alguns, como dizem, mas se Judas tivesse se arrependido, ele teria sido salvo. Aí a Escritura mentiria. E Jesus disse: a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Judas foi aquele de quem o Salmo disse que levantou o seu calcanhar contra o ungido. Então isso iria se cumprir. Um traidor se levantaria do meio dos discípulos. Aí alguns dizem, respondendo a isso, mas podia ser qualquer um. O que fosse, foi o que Deus tinha determinado. O que fosse, foi o que Deus tinha determinado. Então ele ouviu o chamado geral, mas não ouviu o chamado eficaz. Alguns teólogos reformados, irmãos, falam a respeito de usam dois termos muito interessantes para tratar do chamamento de Deus. O primeiro termo que eles usam é vocatio realis, ou chamado por meio das coisas. Isso se dá também por meio da revelação geral. Deus chama os homens a crerem nele, por meio da sua revelação geral. Observe comigo lá o Salmo 19, versículo 1 até o versículo 6. Salmo 19, versículo 1 ao 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Veja como aparece a palavra revelar aqui. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Observe aqui, viu? Primeiro, o firmamento anuncia as obras de Deus. O firmamento está posto em toda a criação. Segundo, o salmista usa aqui a figura do sol. Veja, aí pôs uma tenda para o sol. Versículo 4, né? Final do versículo 4. O qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, o nascer do sol, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele sai do seu aposento e vai em direção às suas conquistas. Então, assim, o sol se espalha em toda a criação. Quando ele sai dos seus aposentos, né? Ou quando o dia chega. Então, versículo 6, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Por que o salmista está usando aqui a figura do nascer do sol, do permanecer da luz do sol durante todo o dia? Porque ele está dizendo que assim como o sol está presente em toda a terra, o testemunho de Deus está presente em toda a terra. E Deus chama através disso, dizem os teólogos reformados, através desse vocatio realis, Deus chama os homens a crer nele como seu Criador. Não estamos falando aqui de redenção, mas do reconhecimento de Deus como um Criador. Então Deus chama o homem de várias formas, irmão. Sim. E é um chamado para que o ímpio creia, mesmo que não seja para a salvação, mas para que ele reconheça que existe Deus. Isso não pode ser negado. Então Deus chama o pecador através da natureza, Deus chama o pecador através da consciência, Deus chama o pecador através da lei. Isso inclui os eleitos e os não eleitos. Mas Deus só chama pelo Espírito para a regeneração os eleitos. Mas todos os homens recebem o chamamento de Deus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos, são indesculpáveis.
Porque Deus chama de várias formas, de várias maneiras, inclusive através da pregação. Um outro texto que nós vamos considerar. Não, vou ler esse mais à frente. Mas veja, o segundo termo que os teólogos usam é vocatio verbalis, ou chamado verbal. E esse anuncia a Cristo ao pecador. Cristo é mostrado ao pecador através da pregação. Romanos 10, versículo 17. Como nós vamos crer? Nós cremos através da pregação. Então, muitos ouvirão a pregação e crerão. Mas muitos outros, ainda mais, ouvirão a pregação e não crerão. Mas todos esses receberam esse chamado de Deus. São, por isso, também indesculpáveis. Então, não tem nenhuma desculpa para os homens. Nenhuma desculpa. Não há inocentes. Como é que Deus vai condenar inocente? Não tem inocente. Perguntaram isso ao doutor Shedd, né? Tu acha que Deus condena um inocente que tiver numa tribo perdida? Ele disse, não, de jeito nenhum. Se tiver um inocente, não vai ser condenado. O problema é achar essa criatura. Porque não existe inocente. Deus vai se mostrando a todos os homens. Mas nessa vocação externa, meus irmãos, aparece nas páginas das Escrituras dois textos interessantes em relação a isso. Nós vamos ler Marcos 16, 15 e 16. Sim, Marcos 16, 15 e 16. Observe. Marcos 16, versículo 15, versículo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocação geral. Quem crê, vocação eficaz. E for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Mas todos receberam chamado. Todos receberam chamado. Outro texto, bem claro, está em Mateus 22, 14. Volte um pouco aí, as páginas, até Mateus 22, 14. Mais claro do que esse, eu acredito que não existe no Novo Testamento em relação a esse assunto. Como diz aí? Pronto. Chamado para todos. Então, se a igreja não é fiel à proclamação do evangelho no seu tempo, na sua cidade, ela está indo contra a doutrina da vocação geral. Se uma igreja não é missionária, ela está indo contra essa doutrina bíblica. Está pecando contra essa doutrina. Porque se Deus quer que todos os homens ouçam, o que é que cabe à igreja? Fazer com que todos os homens ouçam. Avançar para anunciar isso. Através do trabalho local, da proclamação no nosso alcance e através dos esforços missionários da igreja. Para que obreiros sejam enviados, para que igrejas sejam plantadas, para que obreiros sejam preparados também, porque nós temos um outro mal no nosso tempo. Inclusive no nosso meio congregacional. Nós queremos abrir meio mundo de igreja, mas nós não queremos preparar obreiros. Aí depois quem é que fica? E nós temos, às vezes, mecanismos que empurram o obreiro para o erro doutrinário. Não no nosso meio, graças a Deus, mas eu já vi muitos modelos dessa natureza. Um obreiro vai plantar uma igreja. Então, uma igreja ou uma agência missionária denominacional faz um contrato com o obreiro. Até aí tudo bem. 5 anos. Então, depois de 5 anos, o sustento dele vai diminuindo.
E ele tem que suprir essa diminuição no rebanho onde ele está plantando. Isso pode ser um tiro no pé muito grande. Porque o obreiro pode pensar assim, eu tenho que encher. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou virar estrelinha, vou pregar com a camisa de Chapolin, vou botar luz escura, gelo seco. É. Em Recife teve uma igreja, eu preguei nessa igreja, mas teve uma igreja que o pastor desceu da galeria num cabo de aço, assim, ó, até o púlpito, vestido de Superman. Meu amigo, meu Jesus. Para atrair o jovem, para atrair o jovem. Métodos carnais vão atrair pessoas carnais. Só isso. Métodos carnais vão atrair pessoas carnais. A igreja, claro, deve dialogar com a cultura, mas tem um limite desse diálogo, né? Tem um limite. Então, para alguém ser aceito como pregador entre os jovens, não precisa vir vestido de Chaves, apesar que jovem não sabe quem é Chaves, né? Só sabe quem é Chaves das antigas. Você sabe quem é Chaves? Véi, Hortência sabe quem é Chaves, sabe não, né? Sabe? Mas é por causa do teu pai e tua mãe assistindo Chaves em casa. É. Ainda tem a cara que assiste Chaves. Faz de tudo para assistir. Faziam tanto medo, né, de Chaves, né? Como é que você assiste um seriado que o nome do gato é Satanás, né? Satanás vai entrar na sua casa. Aí começava a surgir aquelas histórias de que o menino estava assistindo Chaves, aí o diabo saiu da televisão e pegou ele, levou ele para dentro do. Nunca ninguém viu onde morava essa criatura, mas tem essas histórias, né? Igual aquelas histórias do Fofão, que o Fofão falava, se lembra? Não? Tava tinha o boneco do Fofão, o boneco falava no meio da noite e puxava o cabelo da menina no quarto. Eita mentira esse povo. Povo crente mentiroso. Vamos lá. Há passagens bíblicas também que tratam da rejeição desse chamado geral por parte dos ímpios. Vamos ler essas passagens? Vamos ler só uma. Atos 13, 46. Atos 13, 46. O texto diz: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então, os judeus rejeitaram a mensagem de salvação, mas receberam o chamado. Lá em João, volte para João 1, tem um texto que trata sobre isso, né? João começa falando sobre isso. Engraçado em João, eu me lembrei agora de uma história, um pregador, aquele pregador bem desmantelado, né? Ele dizendo que o amor de Deus era tão grande que nem o apóstolo João conseguiu descrever. Vocês já ouviram isso? Aí João disse: Deus amou o mundo de tal maneira, porque João tinha uma limitação de dizer como era grande o amor de Deus. O problema foi Jesus que disse isso. Isso é um herege, né? O cara acaba falando um negócio desse. Vai para casa, fecha a Bíblia, vai para casa. Meu Deus. João, capítulo 1, versículo. Vamos ler a partir do versículo 4. Veja. A vida estava nele, falando de Jesus, né? E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todos os homens, ou todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, houve um chamado geral de Deus para o povo de Israel. Nem todos creram, mas os apóstolos creram. Mas muitos judeus creram. Então, o chamado é para todos. O eficaz para alguns apenas. Então, podemos dizer que há três elementos na vocação externa. Certo, irmãos? O primeiro deles é uma apresentação dos fatos do Evangelho e da doutrina da redenção. Não cabe a nós salvarmos ninguém, mas cabe a nós apresentarmos o Evangelho e o perdão de Deus no Evangelho para todos os pecadores. Os mais terríveis pecadores devem ouvir o chamado de Deus. Quanto ao chamado eficaz, somente o ministro excelente é que realiza. Na pregação, nós temos dois ministros operando, dois ministros anunciando. O ministro externo é o pregador humano. O ministro interno é o Espírito Santo. O ministro eficaz desses dois é o Espírito Santo. Então, todas as vezes que a palavra pregada pelo pregador penetra nos corações, foi obra do Espírito Santo. Quando ela não penetra, foi obra apenas da fala do pregador. Mas houve anúncio. E Deus fez com que houvesse anúncio. Aplicação devida para alguns e muitas vezes rejeição de outros. Então o evangelho será recebido e será rejeitado. Isso no mundo e também na igreja. Também na igreja. Muitos rejeitarão a mensagem do evangelho. O segundo elemento é um convite ao pecador para aceitar a Cristo com arrependimento e fé. E aqui nós podemos fazer uma aplicação e um esclarecimento com respeito à prática do apelo. Por que nas igrejas reformadas, basicamente, não há apelo? Porque a pregação já é o apelo. A pregação já está convidando o pecador a crer. E o pregador deve convidar o pecador a crer no corpo da pregação. Mas a prática do apelo, desenvolvida por Finney, o banco dos penitentes, né? Imagina aqui o banco dos pecadores. Aí o povo traz o povo não crente para sentar no banco dos pecadores. E o cara força, né? Você não quer não, Jesus não? Quero, né? Vou fazer o quê? Você quer aceitar Jesus não? Você pode morrer amanhã para o inferno. Então eu quero, né? Quem é que não vai querer? Eu vou morrer e vou para o inferno, então eu quero. Esse tipo de apelo não condiz com a mensagem do evangelho. Não condiz. Mas o pregador apela ao coração do pregador, do pecador. Se eu trocar aqui, vocês sabem o que é. Através da pregação e deve convocar o pecador a crer, creia. Então a igreja não deve se assustar se no meio de uma pregação o pecador levantar e vir à frente. Não deve se assustar. Uma vez eu estava numa igreja, eu não estava pregando, eu estava presente, e o pregador estava pregando uma mensagem poderosíssima, que você sentia o corpo tremendo da presença de Deus naquele lugar. A pessoa levantou e veio andando no meio da igreja, em direção a ele. Né? Entendeu? Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ele disse, senta aí, depois a gente conversa. Tá de tum. Se o Senhor operou, pelo menos ora pela criatura, não é pecado não, ora por ele, Deus te abençoe, senta aí. Agora, não é aquela oração, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, isso é uma oração herege. O nome dos eleitos está no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu não vou escrever o nome de alguém no livro da vida porque eu estou pedindo, não. Diga comigo assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Pronto, agora você é salvo. Você conversa, irmão. Quem salva é Cristo. Não é porque eu disse para ele repetir o que eu estou dizendo que salvou. Quem salva é Cristo. Mas isso pode acontecer. E a igreja não deve se assustar.
com isso. Deve observar como obra poderosa do Espírito Santo. O problema é quando o pregador se acha o cara com isso. Hoje Deus operou demais. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Mas Deus me usou, menino. Deus me usou. Como Deus, não é por nada não, mas Deus me usou. Deus me usa. Engraçado que eu dou aula de pregação há muitos anos, seminários, né? E às vezes eu escuto os alunos, eles vêm conversar comigo, né? Assim, eu frustro eles, infelizmente, mas eles dizem, pastor, olha, eu estou estudando teologia porque Deus me usa demais. Agora Deus me usa tanto, pastor, que eu chego e fico admirado assim comigo mesmo. Eu digo, meu irmão. Tu fica admirado contigo mesmo. Eu disse, não é possível não. Agora é muito, pastor, Deus me usa muito. Daqui a pouco, então, 6 meses de seminário, tua bola vai murchar assim. Tu vai se perguntar se tu é crente. Depois de 6 meses, será que eu sou crente mesmo? Né? Então a igreja deve estar aberta, né, a isso e deve entender que no versículo 12 do capítulo 1 de João, que é o texto que a gente estava, o texto diz que o pecador recebe, né? Todos quantos o receberam. Então há um recebimento, há uma aceitação por parte do pecador. O pecador, de alguma forma, aceita o evangelho. O problema é que quando ele. Problema não. A questão é que quando ele faz isso, ele já foi aceito por Deus. Por isso o versículo 13 está aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que precisamos acreditar nisso que a Escritura está dizendo, que há uma aceitação da parte do pecador? Porque quando acontece a regeneração, há um trabalho do Espírito Santo na vontade do pecador. O pecador, sem a ação do Espírito, não tem sua vontade inclinada a Deus. Quando ele é regenerado, quando aquela semente que o gera espiritualmente é implantada no seu coração por Deus, então ele deseja Deus, ele quer Deus, e aí ele recebe a mensagem. Mas Deus já operou antes disso. Então há um recebimento, mas que é posterior à operação de Deus. Por isso que João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a linguagem em si do pecador aceitar Jesus não está absolutamente errada em termos bíblicos. Não está. Está errada se nós dizermos que é o pecador que escolhe Jesus. Aí está errado. Mas dele aceitar a mensagem do evangelho não está errado, porque o texto do versículo 12 está dizendo que o pecador recebe. Mas como é que ele recebe? Ele recebe como um mendigo que não tem o que comer e está se dando a ele pão. Então ele não tem outra coisa a fazer, senão estender a mão e pegar. Então o pecador recebe, aceita a oferta da salvação dessa forma. Porque houve o chamado. Agora, entenda, quando... É interessante esse ponto aqui, porque quando isso acontece, quando ele recebe, é porque houve no seu coração um chamado eficaz. Deus operou chamando, então ele estende as mãos. Então Deus age para salvá-lo. Né? Isso aqui é maravilhoso. Hum? Sim, sim. O princípio aí é o de João 16, quando o Espírito convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele é convencido, ele estenderá a mão. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, na conversão, nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Na conversão, há uma ação do Espírito Santo na razão. Porque o pecador sem o Espírito, ele não consegue pensar devidamente sobre Deus. E com o Espírito, ele consegue ver as coisas claramente. Então, muitos de nós aqui que possivelmente fomos convertidos tardiamente, já nos fizemos a pergunta: como é que eu não valorizava tal e tal coisa antes de ser crente? E depois de ser crente, minha visão mudou radicalmente a respeito de tantas coisas. É justamente por causa disso. Porque há uma ação restauradora do Espírito Santo na razão do indivíduo, né?
E o último elemento contido na vocação externa é uma promessa de perdão e salvação para o pecador. Para o pecador. Então, não é errado quando nós vamos anunciar o evangelho, dizermos ao pecador que Deus amou o mundo de tal maneira, amou os homens. Anunciar dessa forma não é errado. Mas se eu chegar para um pecador e dizer, Jesus te ama, né? E se ele não for eleito? Então eu tenho que anunciar o amor de Deus. Deus, a forma é essa. Deus ama pecadores. Você é pecador, então você precisa do amor de Deus. Essa é a forma que eu anuncio, né? Mas muita gente vai anunciar o evangelho e, meus irmãos, você só tem uma mensagem emocionalista. Jesus ama muito você. Agora, Jesus ama tanto que ele veio, ele morreu, ele sofreu por amor. Somente por amor a você. E a pessoa fica ali olhando, né? Esse é um evangelho incompleto. Porque o pecador não vai entender o amor de Cristo pelos pecadores se ele não entender que há uma ira de Deus direcionada contra o pecador. E que é Cristo que recebe essa ira, que era para ele. De que o pecador viola os preceitos de Deus nas Escrituras. Ele é digno de condenação. Então Cristo recebe a condenação, recebe a culpa do pecador. Isso é a justificação, a gente vai ver. Cristo recebe a culpa do pecador e é punido por isso. E na sua ressurreição, os puritanos diziam isso, né? Os congregacionais puritanos, John Owen e Thomas Goodwin. Na sua ressurreição, Cristo recebe uma espécie de justificação. Como ele recebe a culpa do pecado, na ressurreição, ele recebe uma espécie de justificação. Para poder, então, justificar os pecadores que Deus escolheu. Então Cristo recebe toda a culpa, recebe a justificação e diz: eles estão em mim, Pai. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Somos ligados a Ele como videira. Então Deus olha para nós, olhando para a obra de Cristo, que foi justificado na ressurreição. E nós, então, estamos livres de condenação, porque estamos ligados a Cristo. Mas se você chega ao pecador dizendo que Jesus o ama e que Jesus quer mudar a vida dele, Jesus é tão lindo. Eu já viu crente pregando isso para um pecador? Rapaz, Jesus é lindo. Viver com Jesus é lindo. Ó, é tão bom. Ele faz tanta coisa por nós, ele abençoa a nossa vida, a vida melhora. Então acaba de dizer, eu estou aqui ferrado. Eu vou aceitar, porque eu quero que minha vida melhore. Mas muitos crentes não tiveram a vida melhorada em termos materiais quando creram. Muitos crentes não tiveram. Observe os crentes que morrem nos países árabes todos os dias. Quantos crentes morrem na Síria, na Índia, na China, em países comunistas, todos os dias. Observe quantas mulheres são abandonadas pelos seus maridos e executadas, porque reconhecem Jesus como seu Salvador. Então, em termos materiais, melhorou em que a vida delas? Nada. Em termos eternos, a grande bênção que o ser humano poderia receber. Então, às vezes, nós vamos barganhando o evangelho e vamos pregando um evangelho fofo. Então, encher a igreja com esse tipo de evangelho é fácil. Pode falar, Patrícia. Pecador. Uhum. Sim, é um fato, né? Primeiro que isso é um fato. Deus odeia o pecado e o pecado está em alguém, né? Não tem como. Se Deus odiasse o pecado e não odiasse o pecador, não tinha lógica a condenação. Não tinha lógica. Eu acho que, explicando primeiro a natureza do pecado, porque quando a gente chega com essa frase é bombástico, né? Deus odeia você. Meu amigo, mas a Bíblia não diz que Deus é amor, né? Então, quando você chega com a frase solta, então isso pode ser bombástico para aquela pessoa. Assim, aí um parêntese. Existem casos que nós só vamos ter uma oportunidade com aquela pessoa e nunca mais vamos ter outra. Existem esses casos, né?
Então, o Senhor também vai nos dirigir para a palavra que nós precisamos dar àquelas pessoas em determinado momento. Jesus nos ensina isso, né? O Espírito Santo colocará na nossa boca a palavra. Mas eu acho que explicando o que é o pecado e os efeitos do pecado na natureza humana e de como o homem é pecador, né? Aquelas diretrizes que Paulo dá em Romanos, né? O orgulho, a vaidade, o esquecimento de Deus, a rejeição da verdade, tudo isso está dentro do homem. Não é alguma coisa baseada no conhecimento bíblico que um pecador tem. É algo que está no homem. Deus deu a ele conhecimento interno e externo, na natureza e na sua consciência, e ele rejeita a Deus. Então isso mostra que o homem está absolutamente perdido. E até quando ele diz que é bom, é uma manifestação da sua perdição. Então, se Deus dá a vida, dá o sustento, dá o mantimento, e o homem não reconhece isso por pura vaidade, aí a pergunta que o crente deve fazer ao ímpio é: você acha que não é digno de ser odiado pelo Deus santo e justo? Como é que você quer ser amado por ele se você o odeia? Suas ações mostram ódio a Deus. E você quer que Deus retribua como? Se não com a sua justiça. Essa mensagem é indigesta. Essa mensagem do Evangelho é indigesta, mas ela é o peso da lei sobre os ombros do pecador. Eu tive um pastor, o pastor João Fernandes, e ele pregava, minha esposa lembra disso, ele pregava e dava uma cacetada rindo. Ele dizia não para uma pessoa assim de uma forma tão leve que a pessoa saía dando abraço nele. Ô, pastor, muito obrigado por ter apanhado aqui agora, tanto no seu sermão. Porque ele tinha uma forma muito pastoral de transmitir verdades pesadas. E ele é uma pessoa muito amável, né? Mas não se omitia a dizer as verdades pesadas do Evangelho. O problema é que muitas vezes os crentes, quando vão falar do ódio de Deus contra o pecado, eles falam de forma odiosa. O erro está aí. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando eu vou falar sobre o ódio santo de Deus contra o pecado, eu não devo falar com ódio. Pedro me ensina que eu devo falar com mansidão e temor, né? Eu acho que a faca entra doendo mais, né? Quando você fala calma, né? Fala bem calminho, devagar, abrindo a Bíblia. Você empurra, você não fura só com a faca, você empurra a faca e vira. É no bucho do pecador assim, e puxa. Mas essas verdades está sendo gravado, varão? Essas verdades pegar essa parte da pregação. O pastor está mandando os clientes meter a faca no bucho dos outros e rasgar. Estou falando da mensagem da ira de Deus. Veja o contexto da mensagem. Então, é claro que Deus também dá momentos propícios, né, para a gente falar essas verdades para o pecador. E a gente precisa aproveitar esses momentos também. Mas aí um outro ponto, depois de, de dizer essas questões, de como apresentar de forma mansa essa verdade. Um outro ponto é, os pecadores, os ímpios, ofendem a Deus todos os dias. Todos os dias. Então, em algum momento na vida deles, é necessário que eles sejam ofendidos com a mensagem do Evangelho. É necessário. Para que eles escutem a verdade de Deus. Pode ser a última vez que eles vão escutar aquela verdade, mas ouvirão aquela verdade. Mas nós não devemos defender as verdades do Evangelho com base no ódio ao outro. Jesus não ensina isso, né? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Mas a mensagem a respeito da ira de Deus, do ódio santo de Deus contra o pecado, é bíblica. É bíblica e nós não podemos omitir. É como se nós fôssemos omitir também as verdades sobre o inferno. Eu não vou falar sobre o inferno, porque o inferno vai ofender muito o ímpio, né? Ou não vou pregar sobre predestinação para a igreja no domingo à noite, porque domingo à noite é culto evangelístico. As igrejas têm muito esse negócio, né? Culto evangelístico. Então o pecador vai se ofender. Ele vai ter que se ofender. E nós não podemos subestimar Deus. Não podemos subestimar Deus.
Deus pode usar qualquer porção das Escrituras, qualquer uma, para levar um pecador à conversão. A mais pesada e a mais amorosa das Escrituras, Deus pode usar para levar um pecador à conversão. Ou à condenação também. Porque a mensagem do Evangelho não é só para salvar, também é para condenar. Algum irmão tem alguma pergunta? Um irmão ou irmã, tem mais alguma pergunta? Vamos pensar sobre isso. Quando um pecador é salvo, basicamente, né? Um eleito. Quando ele é justificado. Então, antes da justificação, ele tem culpa do pecado. Então, a ira de Deus está direcionada a ele também, embora ele seja um eleito. E o amor também. Então, exato. Então, por isso que eu disse anteriormente, quando a gente vai pregar para o pecador, devemos falar do amor de Deus. Deve-se dizer que Deus ama pecadores. Que Deus quer salvar pecadores por meio do seu amor. E deve-se falar da ira também. E aí, o eleito vai receber e o não eleito vai receber também. E é chamamento de Deus, né, para os dois. A mensagem da ira e a mensagem do amor. É chamamento dos dois. O problema é quando eu acho que só quando a gente sentimentaliza demais o amor e quando a gente brutaliza demais a ira. Né? Quando a mensagem só é baseada na ira, aí não é o evangelho completo. Quando a mensagem é baseada apenas no amor, negligenciando a justiça de Deus, não é o evangelho completo. Porque eu vou ter mais profundidade e entendimento do amor de Deus se eu sei o que é o pecado, eu sei o que é a ira. Porque eu sei de onde eu vou estar sendo poupado e do que Deus me salvou. Deus me salvou dele. Deus me salvou da ira dele. Não é meramente do inferno, não é meramente do diabo, não é meramente de mim mesmo. Ele me salvou da ira dele. Ele me livrou da ira dele. Esse é o amor. Essa é a graça, né? Mas você está certo. Uhum. É, quando você dá apenas essa parte, você danifica o significado do que é o amor de Deus pelo pecador. Ele me ama, então ele me ama. Não tem condenação, não tem ira, não tem juízo de Deus contra o pecado, não tem justiça de Deus. Né? Mas quando eu falo do amor, depois de falar de todo o juízo de Deus sobre o pecado e do que Deus espera do pecador, no sentido de resposta à mensagem, aí o amor tem significado profundo para o coração do pecador. Né? Agora sim, graças a Deus por sua misericórdia, e mesmo com métodos às vezes falhos de evangelismo, Deus é misericordioso e leva pessoas ao evangelho. Deus é misericordioso, né? Eu tive dois professores no seminário, um dizia que entregar folheto não era evangelismo. E ele era muito bom. E outro que dava aula depois dele, muito bom também, dizia,
Porque um dizia: "Como é que entregar papel é evangelho? Você tem que pregar, falar a mensagem". E o outro dizia: "Mas se o folheto for trechos da palavra de Deus, como é que eu vou dizer que não é? Só se a pessoa que recebeu não lê". Mas quantos testemunhos a gente já viu, né, por exemplo, de Gideões internacionais, de pessoas que pegaram um Novo Testamento daquele, leram num hotel, em outro lugar, numa escola e conheceram a Cristo, como seu Salvador, né. Então o Espírito Santo não se limita, ele age, né, ele é livre. Jesus disse que ele é como um vento, né. Mas eu acho, assim, do ponto de vista bíblico da apresentação, é danoso você não dar o evangelho todo, não falar todo o evangelho, todo o plano de salvação, né. Mas muitas vezes nós não teremos tempo para isso. E Deus pode, por misericórdia, agir. Vai que quando a mulher disse para outra lá que Jesus a amava, ela estava passando nas carreiras, ela só vou dizer o quê? Ela está passando, tome, Jesus lhe ama, né? Ela tratou dessa forma, mas posteriormente o Espírito Santo pode aplicar isso de modo eficaz ao coração. Mas não é a forma mais bíblica de apresentar, né? Então, veja, assim, por experiência, né? Eu já preguei sermões terríveis e continuo pregando. Mas eu vi várias vezes, depois de pregar, crentes virem falar comigo, dizer: "Pastor, Deus falou demais comigo". Muito. E foi. Deus te abençoe, viu, porque do meu ponto de vista foi horrível. Mas ali, do pregador, estava o chamado geral. O ministro perfeito aplicou a palavra, independente das falhas do pecador, né. Eu tenho um pastor, Joseph Piper, ele é reitor do Seminário Presbiteriano de Greenville. Numa palestra para pastores eu estava, ele falava sobre a unção do Espírito Santo na pregação. Ele disse que numa semana teve que visitar muitos membros enfermos da igreja e foi uma semana muito atípica no ministério dele e ele não conseguiu preparar o sermão. Não conseguiu. Até o domingo à tarde ele estava visitando crentes, doentes. No domingo à noite subiu no púlpito, um presbítero dirigiu o culto e ele disse: "Eu passei o culto todo orando, Senhor, tem misericórdia da igreja. Eu estudei o texto, mas não como deveria. Eu não me sinto seguro para pregar". E pregou. E o impacto daquela mensagem na igreja foi absurdo, muito grande. E aí o que que ele nos ensinou naquela palestra? Ele é um idoso pregador. Ele disse: "Claro que eu não defendo o pregador não se preparar, mas o que eu vivi mostra que nós devemos aprender a depender do Espírito Santo, porque ele é eficaz, nós não. Ele é eficaz. Quantas vezes um pregador sobe para pregar, tendo se preparado muito bem, e não transmitiu como deveria a mensagem, não teve o impacto que deveria. E às vezes deixou a desejar por N motivos e o Espírito Santo usou a mensagem, porque é o Espírito Santo. Então é como Paulo diz: não tenho do que me gloriar. O pregador não tem do que se gloriar. Não devemos esquecer das obras do Espírito. Mais algum irmão quer perguntar? Falar? Comentar? Uhum. Eu acho que há algumas possibilidades, né? Como o ladrão estava no contexto de Israel, quase possível ele nunca ter ouvido falar de Jesus, né?
os seus feitos. A presença de Jesus em Israel naquele período era perturbadora para a nação. E Israel é pequeno, o país de Israel é pequeno. Então, não era difícil ele ter escutado alguma coisa sobre a mensagem de Jesus. E isso pode ter sido usado por Deus. O fato dele estar com Jesus na cruz também, e nós temos parte do diálogo nos evangelhos, não nos garante que tudo o que eles conversaram está nos evangelhos. Porque os evangelistas só registram o que cabia a eles, na perspectiva deles registrar, né? Por isso que nós vemos as divergências, não, as incompletudes de um e de outro, que um tinha um foco numa coisa, outro tinha um foco em outra coisa. Mas, de toda forma, podemos dizer que, diante dos olhos do bandido, do ladrão, estava o próprio Verbo de Deus, a própria mensagem de Deus, né? Jesus é a palavra viva. Então, o fato de Jesus estar diante dele e com ele já é uma proclamação sublime da verdade de Deus para ele, né? Jesus era santo, ele transmitia santidade também. Então, acredito que ali houve um chamado de Deus para o ladrão através de Cristo e houve a regeneração na própria cruz. Por isso a salvação. Sim, também. Boa observação. Ele podia ter sido crucificado em outro momento. É, verdade. É, verdade. E rejeitando, né, a mensagem. Recebeu. Uhum. Perfeito. A ilustração é perfeita. Não é só uma ilustração, não, foi um fato, né? Nós temos ali chamado geral e chamado específico. Lançarei fora. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer que os fariseus não entendiam porque não eram suas ovelhas. Mas os fariseus estavam ouvindo o anúncio. Como as ovelhas estavam ouvindo o anúncio, né? Se vocês não entendem, é porque vocês não são minhas ovelhas. Tem uma fala de Jesus interessante e intrigante. Queria que os irmãos abrissem para a gente terminar. Em Mateus 13. Hum? É, exato. Muito bom. É isso. Mateus 13. Aqui Jesus está explicando a parábola semeador, a partir do verso 10. Veja só. Então se aproximaram os discípulos
e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Observe que ele diz no verso 17: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus vai dizer aqui que muitos ouvirão, mas a estes não será dado o dom de entender. Eles verão, mas eles não enxergarão. Eles ouvirão, mas eles não crerão. Aqui também nós temos mais uma passagem que mostra o chamado geral e o chamado eficaz. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Essa semana, irmão Hélio e Cida completaram mais um ano de matrimônio. Quero chamá-los aqui à frente para nós orarmos por eles e agradecermos a Deus. Eu soube que vai ter bolo lá, irmãos. Eles não falaram nada não, mas eu estou falando aqui. Não é possível não, que Hélio não tenha mandado fazer pelo menos um bolo de saia lá, um café. Que o Senhor abençoe, meus irmãos. Quantos anos de casamento? 19 anos de casamento. Vamos orar agradecendo a Deus por hoje, também agradecendo por esta data aos nossos irmãos. Senhor, nós te louvamos por tua misericórdia e bondade, pela salvação em Cristo, pela vocação eficaz. Te louvamos pelo chamado, te louvamos pelo evangelho, te louvamos pela clareza da doutrina, te louvamos por esses tempos preciosos de estudo, meditação na tua palavra, crescimento na fé. Que o Senhor nos dê muitos e muitos momentos assim. Te agradecemos pela vida de Hélio e de Cida. Que o Senhor abençoe a vida deles. São 19 anos de matrimônio. Até aqui o Senhor os sustentou. Que o Senhor os mantenha unidos. Que o Senhor abençoe o amor deles, os filhos deles. Que o Senhor fortaleça teus servos. E que dê a eles, Senhor, muitos anos de vida e de matrimônio debaixo da tua bênção. Deus abençoe esses irmãos. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, até domingo, escola dominical e culto à noite. Sábado